Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, nós sabemos que muitos judeus negam que Jesus é o Messias de Israel e, por incrível que pareça, eles usam escrituras sagradas para provar que Yeshua não é o Messias. Eles fazem uma correção na interpretação dos cristãos sobre o servo do Senhor que aparece lá em Isaías, fazendo na visão deles uma leitura e uma interpretação fiel do texto e do contexto original, desconectando Jesus das profecias e afirmando que o servo do Senhor é o povo de Israel e não Yeshua. Em Isaías, a Bíblia revela de fato Israel como o servo do Senhor, mas ao mesmo tempo ela também aponta para Cristo, o Messias, que foi rejeitado pelo povo de Israel. Então nós vamos ver aqui alguns textos que trazem esse entendimento, essa afirmação de Israel sendo o servo do Senhor, e aos poucos nós vamos vendo Deus revelando o Messias através do servo do Senhor. Nós vamos começar aqui com Isaías 41, os versos 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Então, de fato aqui, duas vezes Deus traz essa afirmação chamando Israel, Jacó, de servo. Agora nós vamos ler Isaías 42, do verso 1 ao 7, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Agora olha o verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Esse texto aqui do verso 6, ele já dá a entender que o servo do Senhor não está aqui se referindo ao povo de Israel, porque como que Deus daria o povo em conserto, que é aliança, pelo povo e luz para os gentios? É algo aqui que a gente já vai fazendo uma reflexão, não é verdade, irmãos? E te darei por conserto do povo. Quem é esse povo? Esse povo aqui é a nação de Israel. E para a luz dos gentios. Os gentios são as nações. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Vamos ver agora Isaías 43, o verso 10. Diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O povo de Israel não somente é o servo do Senhor, como é também as testemunhas, as duas testemunhas que estão lá no livro do Apocalipse. Essa revelação é fantástica, é assunto para outro vídeo, mas se você tem o conhecimento das duas casas de Israel, então você já sabe aqui que o servo do Senhor é o povo de Israel, não somente o Israel segundo a carne, mas o Israel segundo o Espírito. A casa de Israel e a casa de Judá unidas novamente através da cruz de Cristo
quando Cristo morreu na cruz, rasgou-se o véu da separação, quebrou-se a parede da inimizade e ele reuniu novamente as duas casas, formando um só povo, o Israel de Deus. E o servo do Senhor não somente é o povo de Israel, o Israel segundo o Espírito, mas também Cristo, o Messias. Isaías 44, do verso 21 ao 24. O texto diz assim: Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo, também vós bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Veja que o Senhor fala para Israel, para o servo dele, para você que está ouvindo essa palavra. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Quem apaga as tuas transgressões, os teus pecados, é Deus. O Senhor é quem apaga as transgressões e os pecados do povo de Israel. Vamos para o texto de Isaías 49, do verso 1 ao 8, que diz assim: Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Não dá mais para você interpretar o servo do Senhor aqui como apenas o povo de Israel. Os judeus, eles vão interpretar aqui que quem fala essas palavras é o povo de Israel. Porém, como que isso daria certo aqui nessa leitura, né, irmãos? E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Então, se esse é o povo de Israel, como ele vai trazer o Jacó de novo, né? Israel trazendo Israel. Mas Israel não se deixou ajuntar. Então, o servo do Senhor está falando aqui que o povo de Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Como que esse verso não está falando do servo do Senhor como o Messias? O Messias foi enviado para reunir o povo de Israel. Mas Israel fez o quê? Israel rejeitou, não se deixou ser ajuntado pelo Messias. Então aqui nós vemos que o servo do Senhor, nesse texto, não caberia uma interpretação de ser o povo de Israel. Verso 6. Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão,
Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Então, alguns judeus que fazem esse tipo de interpretação para negar que Jesus é o Messias, eles vão dizer que isso daqui é porque o povo de Israel foi rejeitado. De fato, o povo de Israel também foi rejeitado, foi desprezado. Os inimigos se levantavam a todo tempo contra o povo de Israel e não deram o valor devido, porque eles mesmos pecavam contra Deus, eles mesmos se afastavam de Deus e Deus permitia que as nações não se submetessem a eles. Mas aqui fala do Messias, porque o Messias seria desprezado e como foi desprezado Jesus pelos judeus, né? Então, o verso 8 diz: assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. O servo do Senhor é o povo de Israel, o Israel segundo o Espírito, e também é Cristo, o Messias. Yeshua é o servo do Senhor. E isso pode ser assim porque Jesus é o cabeça de um corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos aqui uma dupla revelação sobre o servo do Senhor. Deuteronômio 26, verso 8 diz assim: e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Estamos falando aqui do braço do Senhor, que agiu poderosamente em favor do povo de Israel no decorrer da história. Salmo 77, verso 14 e 15, diz assim: tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Então aqui apareceu Jacó e apareceu José. Então, o braço do Senhor remiu o povo de Israel. Vamos para Isaías 53, tá? Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, o braço do Senhor foi revelado para o povo. Ele foi subindo como renovo e o povo de Israel não via beleza nem formosura e nada que atraísse o olhar daquele povo que rejeitou o Messias. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Quem pronuncia essas palavras é o povo de Israel. O povo de Israel que vai se arrepender de ter rejeitado o Messias e vai clamar a salvação de Deus, e Deus vai agir. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse aqui é um povo que vai reconhecer que o braço do Senhor foi revelado para eles. Mas eles tiveram o braço do Senhor por alguém que estava sendo aflito, ferido de Deus, por ser um impostor, por ser um mentiroso. Era o que eles achavam do Messias. Não reconheceram Jesus e Yeshua como o Messias, eles não acreditaram no braço do Senhor sendo revelado para eles. Mas esse povo reconhece o seu erro e eles dizem: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele foi ferido e maltratado, não por ser um impostor, mas porque estava carregando os pecados do povo de Israel. Todas as nações, ele levou o pecado de todos sobre ele. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca,
Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Sim, ele foi cortado da terra dos viventes. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que o texto diz: e quem contará o tempo da sua vida? Ele ressuscitou e vive eternamente. Não tem como contar o tempo da vida do Messias. Porque se ele morre e não ressuscita, nós teríamos ali um período de 33 anos e alguns dias, alguns meses, não sei. Mas ele ressuscitou. Verso 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Cristo, o Messias, levou sobre ele os pecados de muitos e derramou a sua vida, o seu sangue. A vida do homem e de todo animal está no sangue, né? Então, Cristo, ele derramou o seu sangue, a sua vida, pela redenção de muitos, pela expiação de muitos. Esse é o servo do Senhor. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui. Espero que vocês meditem nessa palavra e até a próxima.